Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar mais uma aula do Astronomia em 321, esse projeto que se propõe a passar conteúdos de astronomia em diversas profundidades, dada por vídeos de diferentes durações. Então, eu te convido a não apenas acompanhar essa aula, mas também ir nas redes sociais, participar ao máximo possível dos perfis nas diferentes plataformas, onde você vai poder ter acesso ao conteúdo com profundidades diferentes, como eu já apontei, e poder se divertir ao longo dessa jornada. Você vai encontrar nas plataformas e nas redes outros temas, além do que a gente vai ver hoje. Vão ter então aulas sobre relatividade geral, relatividade restrita, buracos negros. E hoje nossa conversa é sobre evolução estelar. Insisto para que você, nas redes sociais, acompanhe os outros vídeos, as postagens, tudo que foi preparado com tanta dedicação pela equipe, onde você vai conhecer um pouquinho mais sobre as estrelas, como elas têm a sua vida se desenvolvendo, seus possíveis fins, suas diferenças. E aí lá você vai estender ainda mais o que a gente hoje vai compartilhar. Bom, para a gente falar sobre as estrelas, eu acho que é justo que a gente tenha um panorama bastante geral sobre como esses ambientes astrofísicos aparecem no nosso universo. Eu vou fazer de bastante curta, uma história que é muito mais longa. Talvez isso seja tema de fato para uma outra postagem, um outro tema do mês do Astronomia em 321. Então, eu vou aqui me resumir ao que interessa para a gente, apontando que as observações mais recentes, então eu estou falando de dados observacionais, tá bom? Eu não estou falando sobre conjecturas, o que a gente acha, o que gostaria que fosse. Estou falando sobre dados observacionais. As observações indicam que o universo teve um início muito quente, muito denso, e aí depois desse início quente e denso, houve então através de certos processos que eu estou pulando aqui, vários processos que eu estou pulando aqui, houve uma fase onde não havia nenhuma radiação sendo produzida por ambientes astrofísicos. Tá? A gente vai chamar então isso daqui de Dark Ages, no original em inglês, Era das Trevas, de repente numa tradução livre, Idade das Trevas. E aí, esse período, então, acontece com, como eu apontei, nenhuma fonte pontual de energia produzida para gerar radiação, tá? Radiação que existe no universo está sendo fruto apenas do desacoplamento dos fótons do início do universo com o resto da matéria. E aí, de novo, eu estou pulando aqui um monte de coisa, tá? Eu só quero apontar o fato de que houve uma época uma parte inicial do universo, se é que a gente pode falar milhões de anos como uma fase inicial, mas depois de centenas de milhões de anos, então começaram a formação das primeiras estrelas. Essas estrelas são formadas, existe, existem alguns processos aqui também que eu estou pulando, tem as primeiras galáxias, e aí, pelo que a gente chama de formação hierárquica, as pequenas estruturas vão formando as maiores estruturas. Isso vai acontecendo em diferentes partes do universo. E nessa região que a gente se localiza, foi formada, então, toda a nuvem que dá conta de gerar o Sol, os planetas. E aí, por aglutinação de matéria, tem a formação do Sol, a nossa estrela mais próxima de nós, a estrela central do sistema solar, tema também de um outro mês aí já. E além do nosso Sol, outras também estrelas são sempre formadas, destruídas, e aí não é exatamente o que eu quero apontar aqui. Eu só queria mencionar que o Sol, então, é formado há, há mais ou menos, tá? Bem mais ou menos 9 bilhões de anos depois do começo do universo, da fase inicial do universo.
Portanto, há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, o Sol é formado e aí tem toda uma sequência da formação do sistema solar e a gente se encontra nesse momento aqui, eu e você, nesse lugar e nesse instante. Então, queria apontar que nessa fase inicial do universo, depois da Idade das Trevas, centenas de milhões de anos depois dessa fase inicial do universo, é que começam as primeiras estrelas a povoar o universo. Tá? Existe uma classificação, eu não vou entrar por questão de tempo aqui, mas existe uma classificação para as estrelas com relação do que ela é composta. O termo técnico para isso é metalicidade. E aí essas estrelas que são provenientes dessa fase inicial, né? Se é que eu posso falar centenas de milhões de anos inicial, é chamada de população 3 e a gente dá esse nome de população 3 porque existe uma população um e uma população 2 para dar conta de outros tipos de estrelas com outras metalicidades. Essa imagem que eu estou apontando aqui, é claro, é uma figura criada, mas repito, é baseada em observações, observações as mais recentes que a gente tem atualmente. Tá? Então, esse é basicamente o cenário que a gente tem que ter para entender sobre onde que quando eu ficar falando estrelas, a gente está mencionando. Então, claro, existem as estrelas que são dessa fase primordial, não primordial, né, mas dessa fase de centenas de milhões de anos do universo, e existem as estrelas posteriores. Repito, não vou entrar no mérito da metalicidade, mas isso faz parte também de uma análise sobre esses objetos. Bom, o que que são as estrelas? A gente está mencionando aqui estrela, estrela, mas é importante a gente, de alguma maneira, definir de uma maneira um pouco mais precisa o que são estrelas. De maneira resumida, uma estrela é uma esfera de plasma autogravitante. Oh, muito bom, né? E várias palavrinhas diferentes aqui que a gente já tem que debulhar. Primeira coisa é entender que a gente está falando de um objeto formado associado a uma termodinâmica e, portanto, onde a gente vai poder falar sobre pressão, volume, temperatura, grandezas macroscópicas associadas à termodinâmica. E aí, quando a gente fala dessas grandezas macroscópicas, é importante entender que durante a formação da estrela, o que era uma nuvem de gás, de maneira assemelhada ao que eu mencionei sobre as estruturas do universo, a estrela também vai se formar por uma diferença de densidade de uma região maior. Então, já tem uma região gigantescamente gigante, gigante de verdade, um montão gigante de gás, e aí pequenas sobredensidades ou subdensidades, variações de densidade aqui e ali nessa nuvem gigante de gás, vão fazer com que haja um desequilíbrio de densidade. Então, a pressão, o volume em certas regiões vão ficar desequilibradas, vai sair do equilíbrio e a gente vai ter uma instabilidade gravitacional. Essa região que é mais adensada vai se juntar ainda mais, a gente vai ter uma condensação ainda maior desse gás, vai se ajuntando, à medida que contrai, a gente aumenta a temperatura. Então, durante essa formação, é natural que, dada uma busca por uma mínima energia do sistema, um sistema da melhor maneira possível, esférico, é formado para justamente tentar criar essas superfícies de menor energia formadas, energia gravitacional. Essas esferas, como eu apontei então, vão ser muito quentes pela contração gravitacional, e essa temperatura muito alta vai definir então um plasma para esse gás. Digo, a partir desse gás, então, é formado um plasma. Ela não continua a se contrair indefinidamente, ela resiste a essa contração, e ao mesmo tempo ela não se expande tanto quanto queira.
porque a gravidade impede essa expansão. Então, é isso que a gente vai determinar como um sistema autogravitante. Vai ter aí um balanço entre o que é essa pressão interna tentando empurrar para fora os limites, a estrutura da estrela, e, ao mesmo tempo, esse puxão gravitacional para dentro, essa contração gravitacional. É esse equilíbrio hidrostático, térmico, que vai garantir a estrutura da estrela, tá bom? Então, a imagem que a gente tem que ter de uma estrela é essa constante luta, quase que uma luta de Sísifo, nessa tentativa de lutar contra essa força que está acontecendo e resistir e fazer isso a cada instante. Ao contrário do mito, não é verdade que isso vai acontecer para sempre. De fato, as estrelas vão ter um final, a gente vai chamar isso muito teatralmente de a morte das estrelas, não é de fato como a gente entende uma morte biológica, mas é uma fase final desse sistema astrofísico, certo? Então, para a gente imaginar o que é uma estrela mesmo, a gente deveria ter essa concepção aí de uma luta entre a pressão interna que tenta expandir a estrela e a contração gravitacional proveniente da força gravitacional. Bom, se eu estou falando de uma pressão, e eu já tinha apontado grandezas termodinâmicas, é importante levantar aqui quais são os tipos de transporte que a gente pode ter em geral na natureza. E isso tudo vai acontecer na estrela também. Então, três tipos de transporte que a gente vai ter vão ser, como apontados aí na imagem, radiação, convecção e condução. A convecção vai ser o transporte de energia decorrente de uma diferença de temperatura entre diferentes camadas. Uma condução vai ser uma transmissão de energia térmica direta de um ponto ao outro por contato. E num extremo oposto, a radiação não vai ser uma condução por contato, porque acontece inclusive no vácuo. Essa radiação térmica vai carregar essa energia térmica através de ondas eletromagnéticas. A estrela é o 3 em um da natureza com relação a transporte de energia. A gente pode tomar em conta todo esse tipo de acesso. Condução, talvez você se incomode, né? Porque a gente vai carregar a ideia de condução como tocar em algo quente, mas não estranhe. Temos coisas, somos bons nisso, né? Em arremessar coisas enquanto seres humanos. E aí, a gente já arremessou uma lata, a gente já enviou uma sonda de prova, Parker, para o Sol. Então, a gente também pode falar de condução com relação à energia térmica de estrelas. Convecção e radiação vão ser, de fato, os processos físicos naturais das estrelas. Certo? Bom, vai depender do tipo de estrela, qual processo vai acontecer. Não são todos os transportes, todos os métodos, os processos de transporte de energia que vão acontecer com qualquer estrela. Eu já adianto aqui que vai depender de uma característica muito importante da estrela, que é a massa. Então, dependendo da massa, da quantidade de matéria que tem na estrela, então necessariamente o tipo de transporte de energia interna à estrutura estelar vai variar. Tá? Então, estrelas. Deixa eu adiantar, então, aqui sobre essa questão de massa, né? É, É preciso caracterizar esses entes astrofísicos, esses objetos, as estrelas, de alguma maneira. Então, parâmetros físicos que a gente usa em geral para caracterizar a estrela são a massa, a quantidade de matéria que tem na estrela, a luminosidade, que está associada ao seu brilho, se você preferir, de um ponto de vista mais físico, tem a ver com a potência luminosa emitida por esse astro. Também, durante essa análise termodinâmica, vai ser natural a gente mencionar a temperatura da estrela.
E aí, de novo, por uma questão de tempo, eu vou acabar resumindo aqui a temperatura da estrela. Mas não é verdade que a estrela tem a mesma temperatura ao longo de todas as suas camadas. A verdade é que existem variações muito grandes de temperatura nas camadas internas e mais externas de uma estrela, indo até a fotosfera. Repito, eu vou acabar pulando isso aqui por questão de tempo. Outro assunto também que eu não vou entrar em muito mérito é a composição química das estrelas. A gente vai falar sobre os processos de astrofísicos, de partículas associados, formações nucleares, mas eu não vou entrar numa análise um pouco mais profunda sobre metalicidade das estrelas, por exemplo, mas esse é um tema muito importante, em especial porque associa metalicidade com formação, com tempo de vida. Então, de fato, é bastante importante esse assunto, mas por questão de tempo eu não vou entrar nesse mérito. Tampouco o tamanho da estrela vai ser um assunto principal para hoje, porque enveredaria também a gente especificar algumas análises um pouco mais complexas sobre a estrela. Então, o que que eu vou falar, né? Se eu não vou falar sobre um monte de coisa, sobre o que que eu vou falar. Estava bebendo água aqui. Eu vou mencionar inicialmente a massa da estrela. Existe um livro muito interessante da professora Barbara Ryden, Modern Cosmology, que aponta essa frase interessantíssima que massa é destino. Ela coloca num contexto cosmológico sobre o universo, mas cabe também bastante bem aqui numa análise de astrofísica estelar. Porque a massa da estrela vai definir a sua vida, né? A vida da estrela. E a gente então vai classificar as estrelas em três tipos de massa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A todo momento eu estou falando sobre classificação. Queria te chamar a atenção para isso. Isso é bem natural numa análise astronômica, a classificação dos objetos do céu. Talvez, se você tiver um histórico um pouco mais intenso em física, isso te chame um pouco a atenção, porque por que que eu não estou falando aqui sobre uma definição física? Por que que eu não estou falando sobre uma caracterização precisa matemática? Porque é natural da ciência da astronomia analisar os objetos do céu e classificá-los, dividi-los em categorias. E a gente vai separar em caixinhas. Tais objetos podem ser classificados assim, tais objetos podem ser classificados assim, tais podem. Então, quero te chamar a atenção para o fato de que a todo momento eu vou mencionar a classificação das estrelas e você não deveria tomar isso como um demérito da análise científica. Isso é parte, obviamente, de uma análise científica, a classificação em categorias. Voltemos para cá. As chamadas estrelas de pouca massa, ou se você quiser uma tradução livre de um original em inglês, de baixa massa, são as estrelas com menos de a metade da quantidade de massa no Sol. E eu já te aponto que essa circunferência com um pontinho no meio, a gente usa um símbolo astronômico para apontar o Sol. Então, esse M, esse símbolo significa massa solar, a massa do Sol. A gente, quando aponta, então, menor que 0,5 massas solares, está querendo dizer que são estrelas com menos que a metade da massa do Sol. Estrelas como essa, como por exemplo, são as anãs vermelhas que existem. Estrelas de massa média ou massa solar também você vai encontrar na literatura, são estrelas, pasmem, com a massa ao redor da quantidade de matéria no Sol. Então, um exemplo típico, bastante interessante e útil para a gente, é o Sol, essa estrela próxima de nós. Estrelas mais maçudas, ou se você preferir em tradução livre do inglês, mais massivas, são estrelas com mais do que uma vez e meia a massa do Sol. E aí, isso daí é um exemplo, um desenho representativo do que é de fato essa estrela daí, RMC 136, uma das maiores estrelas que a gente já conseguiu medir. Tá? Então, a separação em categorias pela quantidade de matéria, estrelas de pouca massa, massa média e maçudas, é a primeira maneira da gente separar as estrelas em tipos diferentes.
Como é que essas estrelas, então, geram aquela pressão que eu tinha apontado? Que se a massa vai estar fazendo essa contração gravitacional, e a estrela é um sistema autogravitante, um plasma autogravitante, esférico, como é que a gente gera, então, essa pressão que mantém essa autogravidade, né, esse equilíbrio? Isso é feito quando a gente entende o processo da geração de energia da estrela. E esse processo é chamado fusão nuclear. A fusão nuclear é quando, olha que criativo, a gente funde dois núcleos atômicos, gerando algum elemento, e durante esse processo é liberada energia. A equação, talvez uma das mais famosas da ciência, apontado por Einstein, é igual a mc quadrado. Então, a quantidade de energia liberada numa diminuição de massa por fusão nuclear, mesmo que pouquíssima variação de massa, dado esse c ao quadrado, a velocidade da luz ao quadrado, então a energia liberada é enorme. É assim que funciona essas grandes caldeiras do espaço, que são as estrelas. A gente tem a geração de energia por fusão nuclear, e aí essa fusão nuclear é consequência da fusão entre dois núcleos. A gente precisa especificar um pouco mais como são essas fusões, e aqui eu te convido a se manter preso aqui, presa conosco, para a gente avançar sobre esse tema. O processo, os processos, né, da geração de energia via fusão nuclear dependem, como eu já tinha apontado na categorização de estrelas, da massa da estrela. Estrelas com massas diferentes vão gerar energia por processos diferentes. Existem muitos, e aí, claro, eu vou precisar fazer algum recorte aqui. Aí eu vou me ater aos três principais processos de fusão nuclear que a gente tem no interior das estrelas. São chamados de cadeia PP, triplo alfa, ciclo CNO. Essas são as três formações mais usuais, e aí outras formações eu vou acabar não mencionando. A própria cadeia PP, ela também se subdivide, dependendo do que a gente tem de temperatura na estrela, ok? Então, quando a estrela tem um pouco mais de 10 megakelvin, isso não é milikelvin não, ok? Isso é megakelvin, 10 a 6 Kelvin. É feita, então, a fusão nuclear através da cadeia PP1. Aí vamos dar uma olhadinha aí na diagramação bonita que está na tela. Como é que funciona essa cadeia? Dois processos em paralelos acontecem. Então, por um lado, dois prótons, olha só, cadeia PP. Dois prótons, lembrando, né? O próton é o núcleo do hidrogênio, portanto, a fusão nuclear de dois núcleos de hidrogênio, ou seja, dois prótons, se fundem, gerando então um pósitron, que é uma antipartícula do elétron, e um neutrino. Neutrino é uma partícula muito leve que não tem carga. É tipo um nêutron pequenininho. Nêutron pequenininho, neutrino. Olha só que legal. E aí, como eu apontei antes, a fusão nuclear entre dois núcleos gera algum outro, liberando energia. Então, para além da produção do pósitron e do neutrino e da liberação de energia, é formado então um deutério. Deutério vai ser um núcleo formado por um próton e um nêutron. Um deutério. Quando o deutério se junta a um núcleo de hidrogênio, novamente é feita uma reação, liberando energia, liberando fótons, e aí, durante esse processo, é gerado um núcleo de Hélio-3. Chama sua atenção para esse isótopo aqui, Hélio-3. Então, são dois prótons e um nêutron.
tá? Isso não é um núcleo de hélio usual. Isso é o hélio 3. Por um lado, então, a gente teve essa reação. Por outro, a gente vai ter a fusão de dois prótons à direita, gerando pósitron, neutrino e um deutério. E é a mesma coisa. Esse deutério se juntando a um outro próton, né, ao núcleo de hidrogênio, vai liberar energia em forma de fóton e vai formar um núcleo de hélio 3. Aí, interessante, esse núcleo de hélio 3, esses dois núcleos de hélio 3 se fundem, gerando como resultado dois núcleos de hidrogênio, dois prótons, e um hélio 4. No final das contas, um resultado geral que a gente tem para essa sequência é a junção de quatro prótons, resultado líquido, né, dessa análise, quatro prótons, e dois elétrons é, vão formar quatro hélios e dois neutrinos. Resultado líquido que a gente tem dessa formação. Bom, é, a energia liberada ao longo de todo o processo é quase 30 megaelectronvolts, aí como eu apontei, mais do que 10 megakelvin para para ocorrer essa sequência. Outras cadeias que acontecem também, próton-próton, cadeia PP, são essas 2 e 3, que envolvem outras coisas. Vão envolver aí não só hélio 3, deutério, mas vai envolver também berílio, lítio. E aí, no cadeia PP2, isso na 3 vai envolver também ainda o boro. Então, durante todos esses processos, a gente pode acompanhar que, no final das contas, o que a gente está fazendo com a estrela, a gente está fazendo, o que a estrela está fazendo é tomar prótons no começo das reações e, ao final, além de outras coisas, haver hélios sendo produzidos, tá? Então, é isso que a gente vai ter como regra geral da cadeia PP. A transformação de núcleos de hidrogênio, ou seja, prótons, em hélio. Essa é a caracterização básica que a gente tem na cadeia PP, e isso é típico de certas estrelas. Isso é típico de estrelas que vão ter essa temperatura, que vão permitir acontecer. Um dos exemplos do que está sendo feito nesse momento é no Sol. O Sol é uma estrela que está realizando a produção de hélio a partir de uma sequência de uma cadeia PP. Então, está gerando, está transformando, a gente acaba mencionando dessa maneira, está transformando hidrogênio em hélio. É isso que o Sol está fazendo. E estrelas também, que são parecidos, são classificadas de uma mesma maneira, não necessariamente só por uma quantidade de massa, mas também por uma fase evolutiva dessa estrela. Eu falei do Sol, então aqui está especificamente o que está acontecendo no Sol. Eu não vou entrar num mérito específico, mas é importante aqui só dizer que estão acontecendo as diferentes cadeias PP ao longo desse processo, certo? Então, a gente está, no final das contas, recebendo esse calor via radiação, né? Espero que seja evidente isso, o transporte de energia do Sol até nós passando pelo vácuo é através de radiação eletromagnética. E essa radiação que chega na gente foi gerada, essa energia foi gerada dentro do Sol através de uma cadeia PP. Outros tipos de processo, como eu já apontei, é o triplo alfa e o ciclo CNO. Então, aqui o triplo alfa descrito visualmente, lembrando, a gente vai chamar de uma partícula alfa, o núcleo do hélio 4, ok? Então, o triplo alfa, olha só, é que envolve três núcleos de hélio 4. Então, esses dois primeiros vão gerar berílio e liberar energia em forma de fótons. Esse berílio vai fazer fusão com o hélio 4, que vai gerar fóton e, ao fim, carbono.
Então, estrelas com mais massa vão ter a possibilidade de gerar também energia através desse processo triplo alfa. Por fim, o terceiro e último processo que eu queria mencionar, o ciclo CNO. Ele é um ciclo, prometo que não vou fazer nenhum comentário em cima disso, e que vai envolver carbono, nitrogênio e oxigênio através da fusão nuclear e utilizando material da estrela. Então, vamos pegar aqui algum ponto da estrela ali em cima, né? Se fosse um relógio em 12 horas. Então, carbono 12 vai fazer fusão com o núcleo de hidrogênio, vai gerar fótons e gerar o nitrogênio, que vai decair naturalmente, gerando um neutrino, gerando um pósitron e decair em carbono, né? O nitrogênio 13 que tinha sido gerado vai decair em carbono 13. Esse carbono 13, quando fizer uma fusão com um próton, núcleo de hidrogênio, vai gerar fóton e produzir um nitrogênio 14, que em fusão com o próton vai liberar um fóton e produzir o oxigênio 15. Esse é um oxigênio 15, né? Então naturalmente ele vai decair, vai gerar de novo neutrino e pósitron e vai decair num nitrogênio 15, que junto com o hidrogênio aí vai seguir o núcleo de hidrogênio vai seguir essa sequência, tá? Então, é, a gente vai gerar com isso o ciclo CNO, estrelas com mais massa vão produzir isso. Portanto, nota, esse ciclo vai acontecer em estrelas que têm carbono, tá? Então, é importante mencionar que, apesar de eu não estar indo a fundo, a gente pode ter uma ideia de que estrelas com diferentes metalicidades, quantidades de metais, elementos mais pesados, vão passar, né, sofrer processos astrofísicos diferentes. Estrelas que são compostas só por hidrogênio não vão poder fazer o ciclo CNO, porque não tem carbono, né, por definição. Então, existe também uma relação aí entre massa, idade e metalicidade nas estrelas. Só para apontar aqui, antes da gente passar para outra parte que eu quero comentar, esses diferentes processos, a cadeia PP, triplo alfa e ciclo CNO, eles têm diferentes efetividades na geração de energia, tá? A eficiência deles é diferente. Então, eles precisam ou eles conseguem converter matéria em energia com temperaturas diferentes. Então, esse é um gráfico aqui de log da energia, densidade de energia por log da temperatura. Aí a gente vê que não só em valores de temperaturas diferentes acontecem os ciclos, nos processos, como a inclinação dessas curvas é diferente. E, portanto, a geração de energia é mais ou menos eficiente dependendo do processo, tá? Mais ou menos, uma ordem de grandeza aqui para ter sobre as inclinações dessas retas em log é algo como 4, 20 e 40, tá? T elevado à quarta potência, tanto uma inclinação 4 aqui para essa curva, para a cadeia PP, 20 para o ciclo CNO e 40 no triplo alfa, tá? Então precisa de mais temperatura o triplo alfa, mas ele é mais eficiente na geração de energia. Bom, de novo, era só uma água. Então, fechada essa parte, essa primeira parte, associada a como as estrelas produzem a sua energia via fusão nuclear, isso vai depender da massa, da quantidade de matéria, densidade, volume, temperatura da estrela. É uma análise termodinâmica, de certa maneira, é claro que envolve também física de partículas e muito, mas a gente tem uma noção de como é que são geradas essa energia das estrelas. Agora, o que eu vou fazer vai ser ir ainda mais longe e mencionar uma outra maneira da gente classificar as estrelas. Essa outra classificação não vai levar em conta só a massa da estrela e como a gente tem os processos de geração de energia delas. A gente vai tomar as estrelas externamente.
Vamos tomar simplesmente o fato de que as estrelas estão lá no céu e a gente as observa. Ponto. É isso. A gente não vai entrar agora no mérito do interior das estrelas. Tomando as estrelas, então, muito entre aspas, como lâmpadas do céu, a gente pode também classificá-las em diferentes tipos. O nosso objetivo no final aqui da aula é falar sobre o diagrama HR. E esse diagrama, essa maneira de classificar as estrelas, vai ser baseada em propriedades que a gente observa aqui na Terra. Então, vamos com calma durante o processo. Vamos tomar aqui uma distribuição de estrelas lindíssima como essa, GNZ 11, tomada pelo James Webb Telescope, 2023. E aí, cada pontinho brilhante desse daí é uma dessas fornalhas do cosmos, uma estrela. Esse daí é uma junção, uma aglomeração dessas estrelas. E aí eu quero que a gente chame a atenção para uma única estrela. É claro, é um corte completamente lúdico, né? Porque essa estrela é especialmente importante. Eu só estou chamando a atenção de uma estrela. Estou chamando a sua atenção porque se a gente pega a luz dessa estrela, a gente a recebe e passa a luz dessa estrela num prisma, você com certeza já viu, espero eu, já fez o experimento de passar a luz do sol numa caneta transparente e aí viu que fica colorido. Se não, você já viu a maravilha que é um arco-íris, nada mais do que a luz passando nas gotas no céu. E essa beleza que é a distribuição das cores é uma parte do que está acontecendo. Porque se a gente passa essa luz de uma estrela, seja o Sol ou essa que eu estou ludicamente apontando, num instrumento que possa de maneira precisa observar essa luz, espectrógrafo, o que a gente vai observar é que a luz não é continuamente colorida, ela tem essas faixas, essas bandas, essas franjas escuras. É isso que a gente vê num instrumento mesmo. Por outro lado, se a gente toma um gás muito quente, aí eu compartilho do departamento de física lá da UFMG, o grande sala de demonstrações de física. Vá lá, dê uma olhada nesse projeto, ele é muito legal. Lá você vai ver que é possível, em um procedimento semelhante, passando a luz de um gás quente, não ver franjas escuras, como é a da estrela, mas sim franjas claras, franjas brilhantes, linhas brilhantes. E aí a gente chega, então, finalmente, na caracterização do que é a luz proveniente das estrelas de acordo com o seu espectro. Aí é espectroscopia em 90 segundos, é claro que é impossível, né? Isso demandaria bastante mais tempo. Vou resumir aqui bem rapidinho. Aponto aí o site da Federal do Rio Grande do Sul também, para você dar uma olhada com mais calma. O que acontece é que, dependendo do tipo de sistema físico, a luz, quando passada num instrumento, um prisma, um espectroscópio, um espectrógrafo, vai se comportar. Comportar não é uma boa palavra, porque talvez te confunda com outras coisas de mecânica quântica, mas ela vai se apresentar, o que a gente vai ver, tá? A observação que a gente vai ter vai ser diferente para cada sistema físico. Então, o que acontece é que um sistema opaco, como por exemplo aí em cima da tela, uma lâmpada quente, vai gerar um espectro contínuo, uma faixa colorida contínua de luz. Mais uma vez chamo sua atenção, apesar de aparentemente a luz do sol ser isso, não é verdade. Porque quando a gente passa ela num instrumento mais preciso, a gente vê essas linhas que estão aí abaixo, escuras, gerando o chamado espectro de absorção. Por quê? Porque dentro da estrela, aí sim está tendo um espectro contínuo emitido. Mas ao redor da estrela tem um gás mais frio, uma fotosfera. Aí, quando a luz que sai de dentro da estrela, por algum daqueles processos que a gente estava falando, passa pelo gás frio do exterior estelar, chega até nós com essa caracterização de um espectro de absorção. E, terceiro e último caso, esse do meio,
Se aqui na Terra a gente olha um gás puramente um gás quente, a gente observa um espectro de emissão. Então, essas são as três maneiras da gente observar a luz quando passa num instrumento. Claro, não numa caneta transparente só, mas num instrumento mais preciso de observação de espectroscopia. Daria também para a gente enveredar numa análise física mais profunda de como essas bandas, essas franjas, essas linhas estão sendo geradas. Cada uma dessas linhas está associada a uma transição atômica. Eu não vou entrar nisso, demandaria bastante mais tempo para a gente. Mas o fato é, de maneira resumida, quando as, as nuvens eletrônicas, né, os estados de energias do átomo se excitam ou desexcitam, eles enviam ou absorvem fótons, e esses fótons emitidos ou absorvidos são exatamente nesses comprimentos de onda dessas linhas. Então, a cada linha, a gente tem uma transição atômica específica. Essa é a beleza da espectroscopia. Por um lado, na absorção, a gente está tendo uma transição atômica onde um átomo está absorvendo um fóton, transitando para uma energia mais baixa, perdão, para uma energia mais alta, ele está absorvendo. Ou, no caso do espectro de emissão, o átomo está transitando para um nível de energia mais baixo e emitindo um fóton nessa transição, nessa liberação de energia. Então, mais uma vez, eu estou resumindo muito uma história mais comprida. Se por um lado a gente pode falar sobre esse entendimento dessa luz proveniente das estrelas, é interessante também notar que, dada essa espectroscopia, essas linhas de acordo com o elemento químico, essa transição atômica, a gente pode separar as estrelas de acordo com o seu espectro. Isso foi resultado de um trabalho enorme das chamadas computadoras de Harvard, do Observatório de Harvard, na transição do século XIX para o século XX. Esse conjunto de mulheres que fizeram uma grande classificação estelar e outras grandes descobertas, entre elas, para mencionar no tema que a gente está apontando aqui, a grande Anne Jamp Cannon, ela foi a responsável por essa classificação estelar a partir dos espectros das estrelas. Outras cientistas, e aí vão estar associados a outras descobertas em outros campos da ciência, são Williamina Fleming e a grande Henrietta Leavitt, todas elas muito grandes, muito importantes para a ciência, e entre outras mulheres também que eram as computadoras de Harvard. Dentro dessa classificação, a primeira análise foi feita associando letras à intensidade da linha de hidrogênio, da linha de absorção de hidrogênio. Aí foi dado lá para a linha de absorção de hidrogênio muito intensa a letra A, um pouco menos intensa a B e assim por diante. Então, de acordo com a intensidade da absorção de hidrogênio, foi classificada A, B, C, D, etc. Em paralelo a essa classificação estelar, a análise também da espectroscopia enveredou, isso é típico do começo do século XX, para o entendimento da radiação de corpo negro. A gente dá esse nome justamente para aquela luz que eu mencionei, emitida por um corpo opaco e quente. E aí a gente vai chamar de radiação de corpo negro porque esses objetos são excelentes absorvedores de luz e acabam que, por uma lei de Kirchhoff associada à emissividade, corpos que são muito bons em absorver a luz também são muito bons em emitir. Essa emissão de corpos definidos como radiação de corpo negro vai descrever um espectro contínuo. Lembra que eu falei? A cor contínua, né? Esse espectro contínuo vai ser determinado por uma regra, por uma lei, que é a chamada lei de Planck. E aí está desenhada essas diferentes curvas. E essas curvas vão ser dependentes da temperatura do objeto. Então, objetos mais quentes vão gerar essa curva com um pico mais acentuado, mais à esquerda, num gráfico de irradiância na vertical por comprimento de onda na horizontal. Corpos mais frios, o contrário, vai gerar uma curva mais plana. Então,
quando a gente fala de cor de estrela, a gente está falando, no final das contas, de o pico ou a região de emissão da estrela dentro de um espectro contínuo. Então, nota que pela lei de Planck a gente consegue relacionar a temperatura com a cor dessa estrela. Pô, ótimo. Porque agora a gente vai poder, então, pegar a nossa classificação, dada pela intensidade da linha de hidrogênio, e refazer a classificação em termos da temperatura. A gente sabe como é a determinação da estrela pelo seu espectro, a gente consegue determinar via lei de Planck qual é a temperatura correspondente, e aí a gente acha, refaz, né, a classificação estelar de acordo com a temperatura agora. E aí vai gerar uma sequência de letras que não é alfabética, mas agora está baseado na sua temperatura. Essa é uma sequência é, bastante usual que a gente aponta na literatura, O, B, A, F, G, K, M, indo das estrelas mais quentes para mais frias. Isso não quer dizer que não existam estrelas ainda mais quentes ou estrelas ainda mais frias, tá? Ou temperaturas no meio. Isso é só uma classificação para a gente encaixotar as estrelas em diferentes caixinhas. Se por um lado a gente falou da espectroscopia e a caracterização da cor das estrelas, a gente também pode falar da magnitude, do brilho das estrelas. Esse brilho a gente vai analisar dentro do campo chamado fotometria. E aí, mais uma vez, insisto, por questão de tempo, não vai ter como a gente resumir toda a fotometria em 90 segundos, mas só para ter aqui uma ideia geral do que a gente está falando, fotometria é uma análise do brilho observado de uma estrela. Tá? O quanto a gente mede de brilho, uma fotometria desses objetos. A nossa literatura aponta para Hiparco como a primeira pessoa a classificar as estrelas de acordo com a sua magnitude, depois, em sequência, na astronomia, por Cláudio Ptolomeu, no século I. A partir dessa análise, é possível descrever o brilho da estrela em termos da sua propriedade física, então, do fluxo, a energia emitida por área. A gente vai ter esse fluxo num tempo, dando uma potência. Então, é possível, a partir do brilho da estrela, falar sobre características físicas. A equação que vai relacionar o fluxo, essa quantidade física, com a magnitude aparente, esse brilho que a gente observa, é a equação de Pogson, dado por essa equação. E a gente percebe que a magnitude é dada em função do log do fluxo. Então, não é linear essa relação entre o quão brilhante é algo no céu e a caracterização física dela. É através de log, na verdade. Parênteses, acontece também em log a análise da audição, né? A intensidade auditiva que a gente tem, a percepção do som. Mas voltando. A partir então disso, a gente tem a escala da magnitude dos objetos no céu. Como a equação é menos 2,5 log, então quanto menor o valor da magnitude, mais brilhante é o objeto. Tá? É contrassensual a coisa. Então, se um objeto tem uma magnitude maior, mais positiva, então a gente tem ele mais fraquinho brilhando no céu. Obviamente, o objeto mais intenso que a gente tem de brilho no céu é o Sol, então tem aí sua magnitude de menos 26. E a gente hoje em dia já vai para objetos bastante tênues, bastante fracos, observados, para magnitudes aí de mais 28, mais 30. Isso é realmente muito longe. Só para lembrar, assim, o que a gente consegue observar no céu, desde Parco, é mais 6, ok? Então, se a gente observa alguma coisa com mais 30, é graças às observações, investimento em ciência, dezenas de países colaborando, milhares de pessoas, centenas de anos de trabalho. Então, é, é tudo uma evolução técnica para a gente observar. E aí, mencionando em outros projetos, vale aí apontar o Astronomia no Zênite também, um projeto muito interessante. Você vai ver essa tabelinha aí lá. Bom, para a gente se encaminhar para o final, então, eu queria
indicar que, tal qual a gente tem uma distribuição de pessoas num auditório, pessoas num estádio de futebol, e a gente pode separar essas pessoas em classificações, né? Pessoas mais altas, pessoas com características físicas de alguma maneira, ou alguma outra característica, a gente pode fazer isso também com as estrelas. E aqui a gente fecha todo o nosso cenário. Isso pode ser feito através do chamado diagrama HR, em homenagem aos astrônomos que ficaram famosos pela análise desse diagrama. Então, esse diagrama não é uma posição no céu das estrelas. Esse diagrama, ele é uma separação em características físicas, tá? Então, na esquerda você vê aí um diagrama HR da década de 70 e à direita aí já século 21, já feito pelo Gaia, pelo satélite Gaia da Agência Espacial Europeia. Lá na década de 70 com 100 estrelas, mais ou menos, e hoje em dia aí já na base de dezenas de milhares de estrelas no diagrama HR. Vamos então olhar para esse diagrama. Esse diagrama ele vai ser separado na vertical pelo brilho da estrela. E aí esse brilho pode ser caracterizado por diferentes coisas. Pode ser dado pela magnitude, pela luminosidade. O fato é que a gente está falando aqui sobre o brilho da estrela. Tá? Estrelas que estão mais acima no diagrama são estrelas mais brilhantes, estrelas mais abaixo são menos brilhantes. Na horizontal, a gente tem a classe na classificação estelar, o tipo na classificação estelar, ou equivalentemente a temperatura. Então, estrelas mais à direita são mais frias. Fria estrela, tá, gente? Não é frio gelado. Água gelada de manhã, não. É frio, milhares de Kelvin, tá? Então, estrelas mais frias à direita e estrelas mais quentes à esquerda, tá? Então, esse diagrama vai separar as estrelas dessa maneira. A gente vai perceber que tem certas áreas mais povoadas. E a gente vai então criar uma classificação para essas regiões. Essa diagonal principal, que está aí na direita embaixo para a esquerda em cima, essa diagonal é chamada sequência principal. Em especial, essa parte do meio para baixo dessa diagonal. Essa sequência principal, dadas as características de luminosidade, temperatura, vai justamente definir o tipo de processo interno de geração de energia que está tendo. Então, por exemplo, o Sol está no meio dessa sequência principal. E, dada a sua característica de massa, temperatura, a gente sabe que ele está convertendo hidrogênio em hélio. Ele está realizando a cadeia PP. Então, essa é a sequência principal. Todas as estrelas que estão aí estão fazendo basicamente isso, convertendo hidrogênio em hélio. O outro grupo nesse diagrama é o chamado ramo das gigantes. Vai ser chamado ramo das gigantes por causa do tamanho, é isso mesmo. E as estrelas aí vão passar por estágios muito instáveis na sua estrutura. Ruptura das camadas, ejeção de parte da estrela, explosões e coisas maravilhosas acontecendo e tal na evolução da estrela. Na esquerda, embaixo, a gente tem as chamadas anãs brancas, que são estrelas que já não têm mais como gerar energia via fusão nuclear. E aí, de repente, você pensaria, ué, se não está gerando energia, então está se colapsando. É verdade. Mas esse colapso não é contínuo e indefinido, ele para. E ele vai parar não por conta de uma geração de energia no interior da estrela por fusão nuclear. Vai gerar porque, dado o princípio de exclusão de Pauli, vai haver um impedimento de contração, os átomos não vão poder se aproximar mais do que é permitido pela repulsão entre eles. Então, não é possível, é uma repulsão mesmo eletrônica, é o que mantém estável a estrela na fase de anã branca. A gente vai chamar, inclusive, de fase final da estrela. Por falar em fase final, deixa eu mencionar aqui o Sol.
para a gente ter uma ideia, então, sobre a sua evolução ao longo do diagrama HR. Porque é importante mencionar, gente, que tal qual o diagrama HR não é uma análise de posição da estrela no céu, o diagrama HR também não precisa ser parte de todas as estrelas. Não é que todas as estrelas começam no mesmo ponto, andam por todo o diagrama HR e terminam no mesmo ponto. Não é isso, não. O diagrama HR é só uma maneira da gente visualizar a distribuição das estrelas no céu, tá? Então, agora sim, pegando uma estrela em específico, a gente pode falar de como essa estrela caminha, sei que essa é a palavra, tem a sua trajetória definida no diagrama HR. Tá? Então, pegando aqui o Sol, nesse momento, como eu apontei, ele está na sequência principal, é, ele tem aí seus 5 bilhões de anos, mais ou menos, está queimando hidrogênio em hélio. E aí, daqui a muito tempo, mais outros 5 mais ou menos bilhões de anos, o que vai acontecer, dada a estrutura dele, ele vai começar a queimar hidrogênio em partes mais externas. Depois, hélio vai começar a ser queimado na sua parte interna. E aí ele vai crescer, depois diminuir de tamanho, depois voltar a aumentar o seu tamanho, ejetar as suas camadas externas, vai explodir, se é que essa é a palavra, né? Na verdade, o fato é vai ejetar as camadas externas, gerar uma nebulosa planetária, e aí o núcleo do que sobrar vai começar a se contrair, 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 vai se resfriar, resfriar, e aí vai gerar uma anã branca. Tá? Então, esse processo todo ainda vai demorar muitos bilhões de anos, tá? Tem muita coisa para fazer ainda. Só nessa primeira fasezinha ainda de ele crescer e crescer. E aí eu te recomendo olhar mais uma vez o resto os outros materiais do Astronomia em 321, que fala um pouco mais do que vai acontecer quando o Sol expandir. Vou deixar aí no ar. Só que isso vai acontecer daqui a bilhões de anos. Tá bom? Bom, para a gente fechar então essa nossa conversa aqui de hoje, é importante entender isso, né? Se as estrelas têm um começo a partir da sua nuvem protoplanetária, a primeira ignição de energia, a primeira centelha, geração de fusão nuclear, depois a sua vida, a sua evolução, e depois explodindo, ejetando as camadas, parando de, é, de produzir energia, né, via fusão nuclear, a gente acaba chamando isso de ciclo de vida da estrela. Na natureza a gente enxerga isso, né, por exemplo, na borboleta, nas plantas. Hoje em dia, até mesmo nas empresas, a gente fala sobre ciclo de vida de projetos. Então, só para a gente ter uma noção, assim, para usar uma nomenclatura de ciclo da vida, talvez não seja exatamente própria essa definição, mas depois da estrela ser formada, do colapso da nuvem protoplanetária, dada a instabilidade gravitacional, dependendo da massa dela, ela tem uma evolução. Tá? Então, ela pode, por exemplo, começar lá em cima, né? Vou de cima para baixo. Estrelas de menor massa. Elas passam por aquele processo, transformar hidrogênio em hélio, depois aumentam o seu tamanho, gigante vermelho, é basicamente feito de hélio, e depois vira uma anã branca. Não tem muita novidade, não tem nada tão assim diferente. Quando a gente fala de estrelas com um pouco mais de massa, aí sim, aí ela pode virar uma gigante vermelha, uma supergigante, explode em nebulosa e aí vira uma anã branca com carbono e oxigênio. Quando começa a ter mais massa, e aí começa a ficar diferente o que acontece, porque se ela já tiver aí bastante mais massa, para além do que a gente apontou no caso anterior, não só vai converter nos elementos mais pesados, como ela vai explodir em uma supernova, vai romper a barreira do ferro, e aí uma opção é gerar uma estrela de nêutrons, porque aí já não vai mais ser possível essa contração da estrela, nem mesmo o princípio de exclusão consegue reter essa contração gravitacional, mas aí é já uma força forte que impede essa contração. O último caso, casos mais extremos da natureza, se tiver ainda mais massa, ela for ainda mais maçuda, nada mais vai conseguir colapsar, nem os núcleos, e aí, não tendo nenhum processo físico que impeça o colapso gravitacional, é gerado um buraco negro estelar. Como eu apontei antes, então, no livro da Barbara Ryden, excelente livro, Massa é Destino, não há escolha. Bom,
Resumo aqui do que a gente conversou hoje: estrelas são então corpos autogravitantes que fazem esse equilíbrio entre fusão nuclear e contração gravitacional. Para a gente definir o que está acontecendo numa estrela, ou como parametrizar uma estrela, a gente fala de temperatura, luminosidade, tamanho, metalicidade. Existem características físicas numa análise das estrelas. O processo de geração é via fusão nuclear. Eu apontei alguns casos: cadeia PP, triplo alfa, ciclo CNO, são os mais conhecidos. A gente pode classificar as estrelas de acordo com a sua temperatura e cor, e isso é interessante para dispor as estrelas no chamado diagrama HR. Então, vou ficar por aqui. Você faça, por favor, o papel de pessoa que interage nas redes e aí curte, comenta, compartilha com todo mundo esse material e todo o resto desse projeto muito bem construído e construído com muito esforço no Departamento de Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o Astronomia em 321. Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.